Tentando aqui. Vamos esperar a Ju entrar pra gente começar. Espera aí, vamos ver. Vamos tentar. Vamos conseguir, nós vamos conseguir. Cadê Ju? Cadê você? Cadê Ju? Chegou, deixa eu tentar. Vamos ver. Foi? Foi, eu tô te vendo. Também tô. Tá vendo aí? Todo mundo tá vendo? Boa Dá um noite, sinal também. pessoal. Boa noite. A Vi já chegou, a Rê também chegou, legal. Obrigada, pessoal, A por vocês terem Cláudia estado tá com a aí, gente. muito bem-vinda. Ó, o povo aí, eu tô feliz, gostei. Tudo bem com você, Lu? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, né? Ah, o Que a Paulo gente também pensou outra coisa voltou. boa pro universo. Coisa ótima, maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. Agora deu certinho. Vamos Agora, começar, Lu. Nós não vamos assim enrolar, sem mimimi. Vamos direto ao assunto que a gente quer falar, tá bom? é, vamos direto ao assunto para não enrolar sem mimimi. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube depois, pessoal, compartilhem, tanto no canal Sim. da Ju quanto no meu. E é coisa boa, eu falo que a gente tem que dividir, né? Super. Né, Ju? Hoje a gente vai falar de Verdade. autocura. Autocura e cura de si próprio e cura do próximo. A Ju vai nos relatar, né, Ju? Da Sim. autocura que ela fez no próprio corpo dela. E eu vou relatar uma cura que eu fiz da minha mãe, né? Nesse Covid que estamos vivendo agora. Eu não olhei para a situação e acreditei que ela seria curada. E graças a Deus, graças à minha mente, graças ao poder da positividade, ela foi curada. Amém. Amém. Quem começa, Ju? Eu começo, tu começa. Como a gente Legal. conheceu a lei da atração, né? Primeiro. Melhor, Lu, isso mesmo. O pessoal entender um pouquinho o porquê que a gente vai falar do que a gente vai falar e baseado em quê, né? Isso é legal. É. Pode começar, Bom, eu por conheci a favor. lei da atração depois de um começo de depressão que eu tive. Eu comecei a procurar vários vídeos de autoajuda no YouTube, e aí, ao procurar esses vídeos, eu não achava nada que melhorasse a minha saúde mental, né? E eu falei, Aham. gente, essa doença é uma doença que está na mente, não é uma doença que está em mim, ela está na minha mente. Se ela está na mente, eu vou pesquisar coisas relacionadas à mente. E aí, quando eu comecei a pesquisar coisas relacionadas à mente, automaticamente eu conheci o quê? A maravilhosa lei da atração. E aí eu mergulhei nesse mundo da lei da atração, esse mundo de positividade, do poder da gratidão, pensamento positivo, enfim, isso aí é um rumo que a gente acha e vai, e a tendência é só melhorar. E ali, usando o poder da mente, pensamento positivo, poder da mente, o que que aconteceu? Eu me autocurei da depressão. Isso é uma longa história, se vocês quiserem saber ela detalhada, depois vocês vão lá no meu canal, que vocês vão entender a história inteira. É só para vocês entenderem como é que eu cheguei na lei da atração. Agora vamos deixar a Ju falar como é que ela conheceu a lei da atração e a gente continua. Vamos lá. Como é que eu conheci a lei da atração, né? Eu conheci porque eu tinha 20 anos de experiência de religião, dentro da religião, na religião evangélica, mas já quero deixar de antemão aqui que a gente não estou falando mal de nenhuma religião, é uma experiência minha pessoal. E em dado momento, depois de 20 anos, eu trabalhava nas igrejas, eu sempre fui estar envolvida, né? Eu sempre fui muito envolvida no que eu gosto de fazer. Só que em determinado momento, uma consciência assim que eu comecei a reparar, falei assim, meu Deus, por que a maioria das pessoas não são curadas, não recebem as orações? Parecia que Deus não escutava as orações, né, das pessoas. E já Para era a você ver. minha mente já buscando mais conhecimento, já era a minha própria centelha divina em mim buscando. E eu falei assim, tem alguma coisa de errado, não com o ser humano, não com Deus. E com certeza tem algo de errado, mas não no sentido de culpar a religião, culpar alguém, não. E eu percebi que tinha um padrão de diferente, de pessoas que parecia que não acontecia nada. Quanto mais rezava, mais orava, qual que é o ditado, mais assombração aparecia. Eu falei, peraí, eu vou estudar isso, o que está acontecendo? E eu resolvi estudar a questão da mente, do poder da mente, sabe, Lu? Mas eu não sabia É. nesse tamanho de proporção que ia levar a minha vida. E aí eu deixei a Nossa, religião,
Eu deixei a religião de lado porque não se conecta, né? Na verdade, é por causa das crenças religiosas. Eu precisava deixar de lado para eu estudar. E aí, quando eu estudei, eu encontrei um universo de possibilidades. E aí eu entendi muitas coisas. E é por isso que eu estou aqui junto com você e toda essa tribo aí da positividade, pensamento positivo, lei da atração, para a gente levar essa informação para as pessoas. É claro que nós estamos passando por um momento bem complicado, bem difícil na humanidade, É, e por isso que nós decidimos, né, Lu, compartilhar, mesmo que pessoas vão nos criticar, mesmo que pessoas vão duvidar, e faz parte, porque eu duvidei também, eu duvidei, isso é importante falar para vocês, eu duvidei, é. porque eu sou um pouco cética, tá? Peço desculpa pelos meus cachorrinhos aqui, só fazem barulho. Eu sou um pouco cética, mas a minha dúvida fez muito parte do meu crescimento, porque eu busquei muita informação. E tudo que nós vamos trazer aqui para vocês, é baseado na ciência atual, na ciência que está trazendo muita informação para a gente que tem base, não misticismo, não religiosa, mas base científica. E isso é legal. Então, por isso que eu conheci a lei da atração, por buscar. Que maravilha. Olha, parece uma feijoada isso aqui, né? Só coisa boa. E é isso, gente. Aí, ao conhecer a lei da atração, né? Aí a gente, parece que acontecem situações na nossa vida para que a gente possa realmente exercer o poder da lei da atração. E aí, quando a Sim, gente Lu. fala, será que eu tenho todo esse poder mesmo? Só que se você deixar o será predominar a sua mente, não vai acontecer, né? Eu vou começar, Ju, contar mais ou menos a história da minha mãe, aí depois você Tá conclui com bom. a sua. Tá As bom. histórias são parecidas, porém são diferentes, né? No meu Sim. caso, foi uma cura de um terceiro, não foi cura minha. No caso da Ju, foi a cura dela, já já ela conta. Vocês vão ficar aí com gostinho de quero mais, daqui a pouco chega. No meu caso, foi minha mãe testou positivo para Covid, né? Ela foi no hospital, estava com todos os sintomas e ela testou positivo para a Covid-19. Todo mundo entrou em pânico, a família do esposo dela entrou em pânico, todo mundo queria que ela fosse para o hospital, que eles queriam que ela se internasse. Ela foi para o hospital, passou no médico, o médico falou que ela estava com, eu não lembro a quantidade exata, mas ela estava com a parte do pulmão já comprometida. E assim, Nossa. gente, minha mãe é uma pessoa idosa, né? E de certa forma, um lado meu gritou assim: será que ela não é mais uma vítima dessa doença? Só que por outro lado, eu falei, cara, eu conheço a lei da atração. Eu conheço o poder da positividade. Eu conheço o poder da gratidão. Eu tenho a faca e o queijo na mão. Vai depender de mim determinar se vai ser o ponto final da história dela, porque é assim que funciona, ou Sim. vai depender de mim ela se curar, né? E aí eu comecei daqui a mandar energia positiva através da mente. Toda vez que o meu pensamento vinha em vai acontecer alguma coisa, pode ser que ela não sobreviva, ela já é idosa, ela tem pressão alta, ela tem diabetes. Toda vez que esse pensamento vinha, eu bloqueava ele com um pensamento positivo. Eu olhava para a situação e Perfeito. eu falava, não, ela vai ficar bem, ela já está bem, ela não vai piorar. E aí ela foi no hospital, fez os exames, estava lá com um pouco de falta de ar e queriam internar ela, né? E como o universo ele é perfeito e quando a gente está em alinhamento, tudo acontece para o nosso bem, né? Aí vem aquele versículo da Bíblia que todo mundo interpreta de um jeito, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, o que que acontece? Eu lembrei disso, eu falei, tudo acontece para o meu bem. A minha patroa tinha me mandado, Ju, esse eu não cheguei a te falar. A minha patroa te manda 2 dias antes um vídeo falando que a cura da Covid se dava melhor em casa, com o tratamento em casa, de forma tranquila. E aí a minha mãe foi lá, chegou no hospital, ia passar, passou pelo médico, a médica fez o papel para internar ela, e ela foi olhar a sala lá de onde estava o pessoal internado, e tinha um monte de gente agonizando, literalmente, com falta de Meu ar, Deus. entubado. Eles queriam colocar ela nessa situação. Uhum. Conhecendo a lei da atração, como eu conheço, eu falei: se a minha mãe ficar nessa sala com essas pessoas nessa situação que eles estão, pelo poder da mente dela, ela vai ser induzida a ficar ruim como eles. E aí eu falei: mãe, foge. Foge do hospital, mãe, pode ir embora. A família do esposo dela ficou doida, né? Porque ela não quis Imagino. internar, ela assinou o termo, ela foi para casa. E aí eu comecei a técnica da lei da atração. Falei, agora é a hora que eu vou para a lei da atração em ação. Eu comecei a enviar pensamentos positivos, eu só pensava positivo, eu não deixava brecha para o pensamento negativo entrar na minha mente, apesar do caos que nós estamos vivendo no mundo. Eu não Sim. deixava a situação. Tanto é que em casa não tenho televisão, gente. Eu não assisto televisão, não tenho nada contra quem Também não. assiste,
mas eu não acompanho jornalismo. Tanto é quando alguém vem dar uma notícia de Covid, de alguma coisa, é através de outras pessoas, é através de rede social, porque eu não estou atenta a isso. Eu prefiro não me atentar à notícia ruim. Isso é comigo, é eu, mas aí vai de cada um, né? Então, eu não estava atenta à televisão e aí eu comecei a mandar notícias positivas, positividade para ela, falar para ela que ela ia sair dessa, que ela tinha Deus dentro. Minha mãe é crente, gente. Assim como a Ju, eu também fui crente, eu também fui da igreja, só que eu também saí, porque eu saí da caixa, né? Mas isso é outra história. E aí, o que que acontece? A minha mãe é crente. Como a minha mãe é crente, se eu falasse nessa linguagem que nós conhecemos a lei da atração falasse, talvez ela criasse uma barreira. Então eu falei na linguagem dela. Eu falei, mãe, Deus ele habita dentro de você. E aonde Deus habita, habita o amor. Aonde Deus habita, habita a perfeição. Aonde Deus habita, habita a Amém. saúde. Então a senhora está em perfeito estado. Ainda que agora a situação mostra que a senhora está com um pouquinho de falta de ar, temos que reconhecer que o vírus está aí, o vírus está aí. Só que ele vai sair, porque Deus é perfeição. E aí eu ia Amém. falando na linguagem meio que crente, né? Aham, Para aham. ela Para entender. plantando um monte de crença de que ela estava curada, de que ela já seria curada, para ela não olhar para a situação. Comecei a mandar uns Aham, vídeos também. Comecei a praticar o Ho'oponopono pela saúde dela, que também é outra maravilha. E sim. aí, minha gente, ela foi melhorando, melhorando, melhorando. Eu via pela voz. Quando ela me mandava áudio no WhatsApp, eu via que o cansaço estava diminuindo. E aí eu tome afirmações positivas, tome pensamento positivo. Por quê, meu povo? A gente é como uma rede, uma antena de Wi-Fi. O Wi-Fi está no ar, a gente não vê, mas ele está aí, né? Sim. E assim são os nossos pensamentos. Bob Proctor fala muito sobre isso, né, Ju? Os Fala. nossos pensamentos, eles emitem ondas. Então, se você pensar em coisas boas, essas ondas vão ecoar no universo até alcançar o propósito daquilo. Então, como eu estava vibrando para coisas boas, chegou um momento que eu fiquei tão confiante, mas tão confiante, que eu falei, tá curada. Entendeu? E Amém. dançava, e ria, e vivia, e falava para os meus filhos, ó, a avó tá com Covid, mas vai ficar bem. Aí juntei junto com o meu, que eu estou implantando neles tudo, lei da atração também. E aí o meu do meio também começou a mandar positividade, mandou pensamento positivo, e aí conseguimos, gente, conseguimos vencer o Covid com Amém. o poder da mente de 3 pessoas, que foi a dela, a minha e do meu filho, né? Nossa, que E não, legal, não, Lu. não alertei ninguém. Eu tenho a minha irmã, ela é meio negativa, né? A Aham, gente fala uma coisa boa para ela, ela rebate com uma coisa negativa. Ela tem isso, essa crença, né? E aham. eu falei assim para minha mãe, eu falei, mãe, eu não vou avisar a minha irmã que a senhora está doente. Por quê? A minha irmã ia começar a vibrar no oposto, né? Minha mãe vai Uhum. morrer, ia até chorar. E aí eu falei para minha mãe, não vou avisar. Quando eu vi que a minha mãe estava bem, aí foi que eu falei, ó, a mãe testou positivo para Covid, mas já está bem. Se ela souber disso, ela me mata. Mas foi assim, gente, que Que aconteceu. bom. Foi assim, bem Ah, resumidamente, que aconteceu a cura da minha mãe. E eu tô muito feliz de ver essa cocriação, né? Não há cocriação parabéns, perfeita Lu. do que a saúde, né? Isso é É muito bom. verdade. Isso é excelente, Lu. Parabéns, né? Isso é resultado da sua fé. Isso, na verdade, nada mais, a lei da atração, nada mais, nada menos que a fé. Verdadeira, né, Lu? E parabéns É, por isso. Muitos, antes de eu contar a minha história, minha filhinha tá aí, a Júlia Tardino, né? E ela sabe muito bem do que eu falo, e ela e meu filho, Marcelo. Marcelo tem 9 anos, vai fazer 10. E eles são assim, tadinhos, eles conhecem tudo já de lei de atração, porque me escuta falando, o Márcio, meu marido, e ela tá aí, ela pode confirmar o que eu vou falar. Eu tenho muitas histórias para contar para vocês, mas eu vou em partes, tá bom? Vou em partes, e o que eu tenho para falar para vocês aqui não é um achismo, não é uma coincidência. A Lu falando aí de cura do Covid da mãe dela, pode parecer estranho para vocês, pode soar estranho, gente, porque soou para mim também. Como assim ela curou a mãe dela? Gente, calma, espera aí, escuta o que a gente vai falar. Como ela falou, os pensamentos nossos positivos, eles refletem tudo na nossa vida aqui, na nossa realidade, no nosso físico. Por quê? Porque nós somos seres extraordinários, capazes de fazer a nossa história. Por que que tem muita gente que parece que ora e só traz coisa ruim para a vida? Por quê? Porque no momento da oração, ela emite um sentimento de medo, de angústia, e como a Lu falou, ela estava lutando contra a mente dela que pensava ruim, pensava negativo sobre a mãe. E isso acontece. Eu já tive muitas cocriações, tá, gente? O que é cocriar? Por que nós cocriamos? Porque nós não criamos nada sozinhos. Nós criamos com Deus, com o Criador. Ele é o Criador maior. Nós uhum, somos a imagem e semelhança de Deus. E isso é
Isso é muito sério, gente. A imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos o quê? Filhos de Deus. E filhos de Deus é o quê? Deusinho, tá? Você e eu, nós temos poder. Isso não é algo que foi para a Lu, não é algo para mim. Nós não somos especiais, não. Aliás, Todos. todos nós somos especiais. Nós não somos exclusivas, não. Não é porque nós entendemos, nós conhecemos. Inclusive, a Bíblia até fala: o povo perece, sofre por falta de conhecimento, falta de entendimento. E nós chegamos a esse conhecimento e estamos aqui compartilhando. É o poder da mente, o poder da positividade, mas isso tem uma base científica. Quando você determina o que você vai pensar, que nem a Lu, vinha um medo da mãe, porque dá medo. Quando eu fiquei Tá. doente da coluna, que é o que eu vou contar para vocês, teve momentos que eu tive medo, teve momentos que eu pensei, teve momentos em que eu fiquei assim, e aí o que eu fazia? Eu trocava o pensamento, porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos fez capaz de pensar uma coisa só por vez. Pode testar, Uhum. faz o teste aí. Você não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo, porque Ele é É, maravilhoso, não é verdade? E a gente, quando está pensando, nós aprendemos, quando está pensando negativo, pum, troca o pensamento. Você tem esse capaz, você nasceu com esse poder. E vou contar uma das histórias só que aconteceu aí, porque eu já estava conhecendo, né? Eu comecei a estudar a lei da atração duvidando, gente, totalmente duvidando. Mas quando eu fui para a base científica, quem me conhece sabe que eu tenho formação em direito, eu sou advogada, mas as leis que eu amo são as leis da mente. Porque com elas eu transformei a minha vida, o meu emocional e tudo ao meu redor. E o que aconteceu? E eu comecei a estudar a base científica. E hoje, atualmente, eu estudo neurociência. O pensamento positivo, ele muda as nossas redes neurais. Ele vai mudando aqui dentro do cérebro. Quando você pensa positivo, constante, gente. Porque é a mesma coisa de você, eu quero emagrecer, vou ficar um dia todinho sem comer, só fazendo ginástica. Você acha que você vai perder os 5 quilos que você quer? É claro que é, não. É uma constância. A Lu sabe muito bem disso, que ela também está emagrecendo com a lei da atração. Depois, em outra live, a gente conta isso, Lu. deixa E com gosto. isso. Não é num dia só, é uma constância, você vai mudar os padrões de pensamento. E aí, pouco tempo atrás, eu recebi um diagnóstico aí que eu estava com um problema sério na cervical, né, na C3 e C4, quem conhece de coluna, e isso aconteceu do nada, gente. Do nada, não, né? Porque o nosso corpo, quando alguma doença vem, um vírus, qualquer coisa que seja, o nosso corpo está falando que algo não está legal aqui na mente. Algo não está legal Uhum. no seu mundo espiritual. O corpo, ele simplesmente, ele vem aqui colocar para fora do que não está bom dentro, né? E eu fiquei, Reflete, né? sim, reflete. E eu fiquei muito chateada com esse diagnóstico. Eu fiz tomografia e eu vi mesmo, falei, putz, o que está acontecendo, né? Alguma coisa não está legal. E aí eu fiquei com medo porque assim, eu já eu não conseguia ficar sentada, né? E aí eu falei assim, peraí, passou um monte de remédio, eu tinha que fazer 20 sessões de acupuntura, 20 sessões de massagens também, e de fisioterapia, e para tentar voltar no lugar. Eu falei, peraí, é uma boa oportunidade para eu colocar algumas coisas que eu sei em ação, né? Ou eu creio ou eu não creio. E minha filha está aqui, minha filha sabe, eu contei isso, a Rê também, minha amiga está na live aqui falando, elas podem até comentar, minha filha pode comentar alguma coisa. Eu cheguei num ponto que eu não conseguia sentar para comer, o pescoço não ficava assim. Então, e aí eu falei assim, aí o médico falou, não, isso aí vai muito tempo para você melhorar, você tem que tomar os remédios. E eu cheguei a comprar os remédios fortes, bem fortes, e eu tomei os remédios, eu tinha que tomar tipo, sei lá, 60 dias os remédios. No terceiro dia, me deu um despertar, né? No terceiro dia, eu despertei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou usar agora. Por quê? Porque eu já vinha me autocurando de dores de cabeça, através da meditação. Aí eu falei, bom, o que é uma dor de cabeça para um problema na coluna, né? É, Somente, são problemas, é a mesma coisa, não tem o que é pouquinho, que é difícil. E aí, ó, a Gil falando aí, nunca vi minha mãe do jeito que ela estava. E aí, em certo momento, eu falei, eu vou usar o meu pensamento positivo, eu tenho que desfocar disso que eu estou vivendo, porque eu fiquei com medo de dar problema sério na coluna, eu tive problema no braço muito terrível, a Júlia me ajudou, meu marido, todo mundo em casa ficou bem, bem assustado, e eu, Lu, o que que eu fiz? Eu comecei a agradecer pela minha coluna maravilhosa. Eu comecei a agradecer a Deus, mas eu agradecia, comecei a agradecer, aí vinha pensamento misturado, como você está falando.
Mas eu trocava o pensamento, meu Senhor, obrigado pela minha coluna. Eu me via fazendo tudo, porque eu sou muito ativa, eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto. E aí eu via e eu agradecia, agradecia, agradecia. E eu passei somente 2 dias fazendo isso, agradecendo. No segundo dia, eu acordei com muita coceira aqui na cervical, coçando. Aham. Uma coceira, coçando, coçando. Eu, nossa, que estranho, eu fui ver coçando. Aí eu lembrei, né? Nossa, todo mundo fala que quando tá coçando é porque tá curando. E eu já tinha parado com os remédios, porque eu troquei Acontece várias igual com a vezes. cicatriz, né? Quando a A gente faz uma cicatriz, cicatriz, que ela está cicatrizando, ela coça. ela coça. E aí cocei, comecei a coçar. E eu falei, é a cura. Esse foi só um sinalzinho. Eu falei, nossa, é a cura. E eu comecei a vibrar muito. Para mim, eu já estava totalmente curada. E não foi 2 dias depois e realmente não fiz, não tomei mais remédio, não fiz acupuntura, não fiz, não precisei de nada, de fazer fisioterapia. Estou aqui, graças a Deus. E por que que eu estou falando aqui? Eu tenho muitos outros relatos para falar. Lu, eu tenho muitos outros relatos. Eu comecei com dores de cabeça, me curando. Eu também saí de uma depressão. A Júlia, minha filha, tem 17 anos, eu também saí de uma depressão 16 anos atrás, porque eu usei sem saber, sem ter a consciência, porque muita gente usa a lei da atração. Nós usamos, nós nascemos com isso, é inerente a nós. Só que nós estamos atraindo tudo que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala. Então, se você É, trocar os seus pensamentos por positividade, muita gente vai falar, ah, mas simples assim, isso aí, não, isso é místico. Ficar pensamento positivo não é ciência pura. Eu garanto para você, gente, nós estamos falando da epigenética, tá? Nós estamos falando da biologia da crença, um livro chamado Dr. Bruce Lipton, ele é um biólogo, cientista. Nós estamos falando do Dr. Joe Dispenza, também, que foi outro que eu fiquei sabendo que ele também refez a coluna. Ele teve 4 laudos de que ele andaria de cadeira de roda, 4 laudos. E em 4 semanas ele refez a coluna dele inteira. Mas isso a gente está falando de coisa de 20, 30 anos atrás. A ciência moderna está mudando. O pensamento positivo vai mudar a sua vida, e não somente a sua vida. Eu fiz a minha vida, eu já fiz com outras pessoas, e a Lu está aí também provando que fez. Então, gente, nesse momento que a gente está passando, nesse momento onde está tudo difícil, você pode entrar para o seu mundo interior e pensar positivo, e trocar os seus pensamentos, seja com você, uhum. seja com o outro, e mudar a sua realidade. Isso não é espiritualidade, não é religiosidade. Isso é ciência, Não. porque nós somos seres eletromagnéticos, não é mesmo, Lu? É, a gente vive por vibração. A vibração do Sim. planeta está muito baixa, tá todo mundo olhando só para a situação negativa. Na hora que todo mundo virasse essa chave e começasse a ver com forma positiva, começar a agradecer o vírus, ó, agradecemos, agradecemos, mas já vai embora, né? Porque quando você agradece, é como se você estivesse segurando, tá ali segurando, 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 segurando. Aí quando você começa a agradecer, é como se você soltasse, você deixasse ir. Seja a Sim. doença, seja a falta de perdão, seja a falta de autoestima, seja o que for. Quando você agradece aquela situação, aí você pode perguntar, mas Luciana vai agradecer o vírus? É, vai agradecer, é o Ho'oponopono, né? O famoso Ho'oponopono. Eu sinto muito vírus abençoado, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Tipo, mas vai embora, a gente te libera, a gente te perdoa. Na hora que o planeta começasse a vibrar nessa energia, porque tem até uma escala que mede as emoções, e se a gente for olhar a escala de emoções que está o planeta, está lá embaixo, né? Então, se todo Tá lá mundo começar embaixo, Lu. a elevar. Gente, tem tanto assunto para a gente falar. Se a gente for entrar em todos os assuntos, a live vira 2 dias aqui a gente falando e não acaba. Porque tem a Vira. escala de Hertz, que é para medir as emoções. Tem o Ho'oponopono, que é para fazer a limpeza de crença. Tem a positividade, que é o pensamento positivo. Tem a gratidão, que é exercer a gratidão por pequenas coisas. Tem tanta coisa que influencia. Não é só, eu vou só pensar positivo e vai tudo dar certo. Não. Você vai pensar positivo, ao mesmo tempo você vai limpar as crenças que você já tem de criança, que seus pais implantaram, professores implantaram, religião implantou. Então, há um conjunto de coisas. Não adianta a gente chegar aqui e falar, sua vida vai mudar. Vai mudar se você estiver disposto a mergulhar nesse mundo de estudo, né? Que é um certo estudo. É um Você falou conhecimento que tudo, está aí Lu. para todo mundo, mas é só para quem busca, é para os buscadores. Quem busca, é por isso que tem muita gente que dá certo na vida e tem gente que não dá. Olha que maravilha, eu tenho esse. Sim, Lu, você falou tudo, Lu. Não é lógico, é um conjunto, é um alinhamento. É, Se eu indicaria um livro para você começar, gente, olha aqui, do Poder do Subconsciente, não sei se vocês estão conseguindo ver, maravilhoso, Dr. Joseph Murphy, tá? É maravilhoso. best-seller também esse livro, maravilhoso. Eu falaria para você começar por este livro, porque o Dr.
Joseph Murphy, conhecido no mundo inteiro, e dispensa a apresentação dele, né, Lu? Mas eu li esse livro, na verdade, esse livro eu leio e releio, não é um livro de você ler uma vez só, mas para indicar, como a Lu falou, no conhecimento, para você expandir a sua mente, né? Como a Lu falou, a gente precisa mesmo trabalhar as nossas emoções, porque a escala que ela está falando de emoções é a escala do Dr. David Hawkins, que fez, também é um americano, que nós somos medidos por frequências. Quando você sente medo, angústia, quando você sente ódio, vingança, você está vibrando numa vibração baixa. E isso está aqui embaixo. E o que você quer, os seus sonhos, ele está aqui em cima. Os seus sonhos tá aqui, porque ele está vibrando na alegria, no amor, na felicidade, na compaixão, na gratidão. Então, se você está aqui, você nunca vai. Por isso que você ora e não tem frequência, não se alinha. Porque você ora a Deus com medo, com desespero, que você está emanando o quê? Porque nós somos seres vibracionais. Gente, isso a física já provou, tá? Nós somos feitos de átomos, nêutrons, elétrons, lá no fundo, olhando, lá no fundo, na partícula lá no subatômica, a gente vê que nós somos de energia. E por isso, por que a Lu conseguiu curar a mãezinha dela do Covid? Por que a gente consegue curar os nossos filhos? Por quê? Porque nós estamos tudo ligadinho, nós somos feitos de energia. Já reparou quando você para pensar numa pessoa? Faz tempo que você não vê essa pessoa, um amigo, você você fica pensando nessa pessoa, essa pessoa entra em contato com você, gente, é incrível. Por quê? Nosso pensamento manda ondas elétricas para essa pessoa. E essa pessoa. Né? Sim, o pessoal, a famosa telepatia, mas a ciência explica. Sim, a ciência explica isso. Então, o que a gente está querendo falar aqui? A gente está trazendo a ciência atual e moderna, tá? Mas baseado mesmo no pessoal que a ciência atual e moderna está trazendo, que o pensamento positivo, alinhado com outras coisas, porque o que nós somos? Nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós agimos. Isso é a nossa personalidade. Se você age, as suas atitudes são conforme você sente, e você sente conforme você pensa. Então, o que a gente tem que trocar? O que a gente pensa? Existem programas, nós vamos falar isso, nós vamos marcar outras lives, gente, porque eu quero muito que vocês entendam, nós vamos bater nisso, vão ter pessoas que vão duvidar e não tem problema, eu duvidei também. Eu comecei meus ensinos, eu comecei meu estudo duvidando, e faz parte, porque a dúvida ela é o princípio da sabedoria, né? E precisa duvidar, precisa. E nós vamos trazer mais aqui, então, você tem que mudar o pensamento, e para mudar o pensamento não é fácil, porque são programas que estão instalados desde quando nós somos crianças, como a Lu falou, do que nós ouvimos dos pais, de professores, de líderes religiosos, de quem cuidou da gente, porque até os 7 anos, mais ou menos, de idade, nós temos aqui pedagogos, aqui a Via é uma excelente pedagoga há muitos anos, e ela sabe o que eu estou falando, há 6, 7 anos de idade, a mente da criança ela é aberta, tudo que fala entra, tudo. Ela é uma esponjinha. É uma esponjinha. Então, o nosso ambiente aqui, o que você cresceu ouvindo falar? Que é difícil ganhar dinheiro? Se você cresceu ouvindo falar isso que é difícil ganhar dinheiro, que o rico não vai para o céu, que a pessoa, para ela ter alguma coisa, ela tem que roubar de outra, sabe o que vai acontecer? Você vai estudar, e você vai tentar os negócios e você vai fracassar, porque dentro da sua mente tem um programa instalado de que o rico não vai para o céu, o rico é desonesto, o rico é ganancioso e toma as coisas. Então, um exemplo, assim como relacionamento, se você tem um programa instalado de que relacionamento não existe um relacionamento verdadeiro, um relacionamento onde o casal se ama, você vai trocar só de personagem, mas vai ser sempre a mesma história de romântica. Né, Lu? Então... Eu me livrei de uma crença na área sentimental esses dias, mas isso a gente conta em outras lives. Eu tô que tô. Tá que tá. Depois disso ela emagreceu. Então, qual que é o nosso propósito aqui? Não adianta, a gente faz parte de um grupo, eu e a Lu, no WhatsApp, né, da Suelen Bíscola, que também trata do mesmo assunto, é maravilhosa. E a gente está trocando conhecimento, mas a gente quer compartilhar. E assim, para finalizar o que eu estou dizendo aqui, eu vou falar para você o seguinte: você tem mais poder do que você imagina. Você tem muito mais poder do que você imagina, tanto para o bem como para o mal. Talvez você está num ciclo aí, um círculo de, sabe, de coisas ruins e acontece, você tenta e volta e você está sempre criando a mesma coisa. Será que você não para pensar que existe algo que você precisa refazer na sua vida, repensar, observar?
Então, o pensamento positivo é um começo, é um degrau, mas existem outras coisas que você precisa alinhar também, que são os seus sentimentos, que são as suas ações que você precisa alinhar. E mudando isso, você muda sim a sua realidade. Mas estuda, Uhum. estuda sobre o poder da mente, o poder do subconsciente, estuda sobre escala vibracional, as emoções, e começa você. Eu sempre falo assim pro pessoal, né, que eu adoro falar desse assunto, eu fico horas falando, vocês perceberam, né? Já vou deixar a Lu falar para ela finalizar. Faz um teste, vai dormir agradecendo. Ju, eu não tenho nada para agradecer. Tem, você tem sim. Tem a sua cama, tem o seu travesseiro, tem a sua cobertinha. Você tem que agradecer sim. É que a gente aprendeu a ficar sempre olhando o negativo. Dorme É, agradecendo, acorda agradecendo. Vai mudar de um dia para outro sua vida? Não. Mas vai mudar dentro de você. E mudando aqui dentro, muda tudo. Não é, Lu? é, é. E aí eu, para finalizar assim, né? Porque acho que a gente fala demais, mas enfim. Eu vou Vai deixar uma ver. dica para vocês começarem também uma limpeza, uma nova implantação de novas crenças. Eu uso isso na vida e tudo que eu trago no canal, tudo que eu divido com outras pessoas, são coisas que eu pratico e eu vejo que gera resultados. Eu sou dessas, eu gosto de compartilhar aquilo que foi bom na minha vida, né? E uma forma Perfeito. de você instalar novos, eu chamo de drives, novos drives na sua mente, novas crenças. Eu faço isso, eu colocava três, agora eu tô colocando cinco, porque eu tô com pressa. Você coloca afirmações positivas coladas no seu espelho do banheiro. Por quê? É o primeiro Perfeito. lugar que você vai quando você acorda e é o primeiro lugar que você vai antes de dormir, geralmente, né? Então você vai Sim. dormir, você vai no banheiro, leia as crenças, venha para o seu quarto com aquela crença e já agradecendo, e já entra nesse que a Ju falou. Começa a agradecer pela sua comida, pela sua roupa, pelo ar que você respira, pela sua família, pela sua casa. A gente tem uma infinidade de coisas para agradecer, é que a gente não agradece. Se você parar e pensar assim, poxa, o cego ele não tem visão, você já vai ter um motivo para agradecer, você enxerga. Entendeu? Tem motivo para agradecer, mas tá cheio de conta, tá cheio de coisa. Não, mas você tem duas mãos, você tem duas pernas, você é perfeito. Você tem motivo para agradecer, todo mundo tem. Então começa a ler crenças positivas coladas no espelho do banheiro. Geralmente eu deixo um mês. Aí eu fico lendo aquelas crenças todos os dias, até quando eu paro num lugar, tipo, eu tô na rua, eu paro e penso e tento lembrar o que está escrito lá no espelho do banheiro. Quando você consegue lembrar elas na ordem, significa que seu subconsciente já gravou. Isso é uma técnica que eu Perfeito, tenho Lu. usado porque eu tinha muita crença, crença religiosa, crença de que casamento não dá certo, porque os meus pais não deram certo. Enfim, crença de que todo mundo era feliz menos eu. A vida sentimental, eu nem falo. Outra hora a gente volta numa live para falar só desse assunto, porque Tá. sabe aquela pessoa que nunca deu certo com ninguém? Essa pessoa tá aqui, ó. Por quê? Faltava amor próprio. Até o amor próprio aumenta quando a gente aumenta a nossa vibração, a positividade. Junta tudo, gente, e fica tudo perfeito. É Tudo entra em verdade, alinhamento. Lu. Parece fácil assim a gente falando, né, Lu? Hoje tá fácil, né? Mas a gente vem estudando já há alguns anos. Só que eu estou estudando isso desde 2016, mas eu duvidei 2 anos. Eu fiquei duvidando 2 anos. Se eu tivesse. Eu só O que tenho eu um, falo? ó. Eu comecei em janeiro de 2020. Nossa, que lindo. Ainda bem, Lu, que você já colocou em prática. O que eu falo? Vai duvidando mesmo. Aí eu resolvi, minha vida estava tão bagunçada, eu resolvi ir duvidando. Aí eu falei, por que que eu não fui antes? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Ju, parece que é simples um pensamento positivo mudar a vida? Sim, gente, parece que é história de fantasia, né? Mas é o É, começo, é o primeiro degrau e faz muito sentido e está com base científica. E é o que eu falo para você, vai duvidando mesmo e depois você vai ver, você muda até a sua autoestima. E claro, mudou a autoestima, você agradece muda por tudo. tudo, né? Muda Muda tudo. tudo. Vibração, é vibração. Lu, maravilhosa essa live com você. Amei o convite. A gente vai falar mais, a gente ama falar disso, né? E eu agradeço a É, todos que participaram aqui. E deixa gravada essa live para a gente colocar lá no nosso canal. Ah, e quem não é inscrito no nosso canal, meu Juliana Medeiros, lá no YouTube. é. E o seu? Faça aí o seu A canal, Luciana é Lu. o segredo da mente. A gente vai deixar esse vídeo salvo, tanto a Juno dela quanto eu no meu, e eu coloco o link dela e ela coloca o meu link. Vamos expandir, meu povo. Vamos expandir, Lu, vamos levar aí o poder da mente e o poder que a gente tem para quem a gente ama e para quem o universo vai mandar para a gente aí. Porque eu sei que E vão vir agora pessoas isso especiais. levar a cura para o mundo, né? Sim, Eu sim, acredito. vamos. Eu também Tá acredito. lançado tudo certo. Gratidão, Lu, gratidão a todos vocês que participaram dessa live, tá? A gente se vê no próxima live, no próximo vídeo. Beijo. Beijo, povo. Obrigada. Beijo. Obrigada.